boa tarde, sejam muito bem-vindos. Eu sou Suelen Ogando e este é o programa Sala de Estar. É sempre um prazer imenso estarmos juntos. E hoje vamos falar sobre a potência da periferia. Como a identidade e cultura na periferia reflete a identidade e resistência? Vamos ver também a educação e transformação social como empoderamento das comunidades. E ainda vamos falar sobre o empreendedorismo e a economia criativa. Tem muita coisa boa no programa de hoje e claro que não poderia faltar o nosso momento de espiritualidade com o Padre Samuel Fidelis e o nosso Café com o Senhor com Grazi Zamboni. Então, já se ajeita aí no sofá, fica bem confortável para passar essa tarde com a gente, porque você é o nosso convidado aqui na TV Horizonte e o Sala de Estar já começou. A cultura e identidade de um povo se caracteriza como um modelo comportamental e também integrando segmentos sociais e gerações à medida que o indivíduo se realiza como pessoa e expande as suas potencialidades. E para falar sobre identidade e cultura na periferia, estamos com o coordenador do Coletivo Noite de Cinema, o Oderval, gente, Oderval Júnior, perdão, Oderval. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês, telespectadores da TV Horizonte. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigada. Conta pra gente qual que é a importância do cinema hoje como fator de educação, cultura e que realmente mobiliza e impacta as periferias. O audiovisual, né, hoje tem uma importância muito grande, né, na sociedade, porque tudo é audiovisual, né? O que você registra pelo celular, né, as histórias, né, que são retratadas pelo cinema. Então, essa arte que traz, né, muitas vivências das pessoas, né, muitas realizações, né, registradas no vídeo. Então, a gente entende que o cinema hoje é uma das principais, se não a principal ferramenta, né, de inserção, né, da cultura, das artes para a sociedade como um todo, né? Na periferia não é diferente, porque temos muitas produções audiovisuais potentes, né, de inclusive histórias reais. O Marte 1, né, gente? Sem A gente não dúvida. pode deixar de citar que foi premiado, né? E é daqui. Sim, a produtora é uma produtora parceira do nosso coletivo, né? A gente trabalha com cinema ao ar livre, então a gente vive na pele, né, as pessoas, os eventos que a gente realiza, o contato direto com as pessoas, né, em espaços públicos, em ambientes onde todo mundo está mais presente, né, não é o cinema convencional. E esse filme, né, o filme o Marte 1 e outras produções da Filme de Plásticos são retratos da periferia, retratos da região metropolitana, né, são filmes produzidos, né, em ambientes não convencionais e que retratam uma realidade. Então, o audiovisual metropolitano, né, da periferia de BH já alcança grandes lugares, né, grandes espaços, grandes realizações. Legal. E na sua perspectiva, como que você vê que o território, ele realmente influencia na criatividade? Sem dúvida. A periferia, né, ela ainda, né, melhorou muito, mas ainda tem, né, as suas estigmas, as suas, mesmo com as suas dificuldades, né, do dia a dia, das infraestruturas, do espaço, né, mas também é motivação, né, tanto como resistência, mas também de criação, né. Como eu falei, são locais diferentes, né, de outros locais convencionais onde são produzidos a arte, né, e o audiovisual, e isso impacta substancialmente, né, assim, total na questão desse diferencial, né, do urbano, né, de locais onde as pessoas imaginam como mas só o audiovisual
consegue, né, registrar e demonstrar como é, né, esse ambiente, né, da periferia. Muito bem. Inclusive, a Clarice Libânio, que ela é a idealizadora do projeto Favela É Isso Aí, ela vai nos falar sobre o empoderamento nas periferias. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver. Olá, eu sou a Clarice Libânio, do Favela É Isso Aí, e gostaria de contar um pouco da nossa história, da nossa trajetória aí nesses anos todos trabalhando com a pesquisa e a valorização das artes e das culturas das periferias urbanas. Favela Isso Aí nasceu em 2004 com a publicação do Guia Cultural de Vilas e Favelas de Belo Horizonte, uma pesquisa inédita que levantou em torno de 7.000 artistas nas vilas e favelas de Belo Horizonte. Essa pesquisa, realizada em 2002, 2003, culminou então no lançamento do guia e na formalização da instituição Favela Isso Aí. Completando 20 anos agora de existência, nós estamos comemorando então um crescente processo de fortalecimento das periferias, de fortalecimento da produção cultural das favelas, das vilas, etc. O que nós temos visto nesses anos todos de trabalho é que a periferia tem uma potência muito importante do ponto de vista da sua produção simbólica, cultural, mas também social, econômica, etc. A Favela Isso Aí desenvolve uma série de ações para valorizar esse trabalho e esses territórios, ações de pesquisa, mapeamento cultural e festivais, processo de exibição desses trabalhos. Então, um dos nossos grandes trabalhos é a Mostra da Diversidade Cultural, Imagens da Cultura Popular, a editora Favela Isso Aí, que vocês podem consultar uma série de livros, publicações gratuitas, vídeos, né, trabalho de audiovisual, oficinas, cursos, enfim. Nosso trabalho é nesse sentido, né, de apoiar e fortalecer a diversidade cultural e a potência das periferias brasileiras. Nós trabalhamos não só em Belo Horizonte, mas atuamos em outros territórios, por exemplo, Feira de Santana, na Bahia, e também cidade do interior mineiro, Vale de Jequitinhonha, outros territórios onde é necessário o apoio e o fortalecimento das artes, das culturas e do patrimônio local. É isso, convido vocês a conhecer o nosso trabalho, favelaissoaí.com.br. Grande abraço. Muito bem, é isso mesmo. E, Oderval, conta pra gente, na sua opinião, realmente, como que a resistência cultural na periferia, ela ajuda a combater os estigmas e os preconceitos? Entendo que cada um, né, as pessoas que vivem na periferia, tem a sua, se reconhecer como né, residentes periféricos, né? Eu vivo na divisa entre dois extremos, entre extremo de Venda Nova e extremo de Ribeirão das Neves, e me sinto, né, um cidadão da metropolitana, né, de comunidade, né? A gente vive as dificuldades, mas também as coisas boas desse lugar. Então, né, acho que cada um, né, levantando a bandeira, né, de, olha, eu moro aqui, eu vivo aqui, eu, né, construo aqui, né, trabalho, e começa com cada um, porque, né, você não pode esperar que o outro, né, te reconheça quem é você sem te conhecer. Então, você, né, que levanta a sua bandeira e fala, olha, eu sou periférico, sou residente, né, nessa comunidade, nesse bairro extremo da cidade, e aqui, né, aqui é bom, aqui é um lugar onde a gente, né, resiste, persiste, né, constrói, e acho que é um passo, né, para que acabe, né, com esse estigma, né, porque quem não conhece não tem direito de opinar, né, de onde você de onde você vive. Então, só você mesmo para poder, né, ter essa ressignificação, né, do seu local, né, onde você cresceu, onde você vive, onde você pretende viver, né, porque hoje existe, né, uma migração, né, as pessoas saindo da região centrais e indo para as periferias, né, a questão da verticalização, né, dos imóveis. Então, né, muitos bairros, né, que estão distantes das regiões centrais são populosos, né, por isso também, né, as pessoas estão
chegando até essas regiões, né? Então, muito bem. É isso mesmo. Olha, gente, agora nós já estamos finalizando o nosso bloco e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para esse jovem não desistir, sempre ter essa esperança, porque querendo ou não, a cultura, a educação realmente ela é transformadora. Sem dúvida. E falo para você, né, que está aí, que por mais que você tenha muitas dúvidas, com certeza, né, tem as dificuldades do dia a dia, né, do cotidiano urbano, né, você é de uma região periférica, distante do centro, sempre vai ter essas dificuldades, mas não desista, né, dos seus sonhos, e os seus sonhos aonde você vive, né, na sua comunidade, não, claro, alcançar, né, sonhos distantes, mas que são possíveis, né, periferia, a gente sempre fala no nosso coletivo que a gente começou, né, num bairro onde não tem praça, que até então não tinha atividade cultural, e hoje a gente, né, são 13 anos realizando eventos para mais de 140 mil espectadores no Brasil inteiro. Então, né, reforço que você, né, viva a sua comunidade, né, resista, né, às adversidades, às dificuldades, porque existe um caminho possível, né, de realizações, né, de uma vida melhor para todos, né, para você e para sua família e para a sua comunidade também. Legal demais. Olha, muito obrigada pela sua participação no programa, viu? Obrigado. A educação é mais do que conhecimento. É uma força transformadora capaz de mudar realidades, abrir caminhos e criar novas oportunidades, ainda mais no cenário das periferias. E ela se torna ainda mais poderosa, servindo como ferramenta de resistência e de empoderamento. E para falar melhor sobre isso, estamos com o escritor do livro Escolher Trajetos para Evitar Tragédias, o Derek Carvalho, com a bailarina e produtora da Companhia Agnes, Verônica Santos, e com o coordenador da Escola de Circo de Ribeirão das Neves, Moisés Macedo. Olá, sejam bem-vindos, viu, pessoal? Muito obrigada. Olá, muito obrigado. Valeu. É enorme estar aqui. Muito bem. Derek, vamos começar contigo. Como que você observa, né, a educação como essa ferramenta de transformação social e educacional? Então, primeiramente, boa tarde, né? Muitíssimo obrigado pelo convite. É um prazer dividir com vocês aqui essa sala de estar. E eu vejo a educação como uma ferramenta muito importante, sabe? Principalmente quando nós vemos dentro das nossas escolas pessoas com um olhar humanizado para nossas crianças, entendendo o cenário a qual essas crianças vivem, sabe? E eu vejo a importância desse olhar, dessa aproximação de escola e periferia, justamente por entender o cenário e entender certos tipos de comportamento dessas crianças, desses jovens dentro do cenário escolar. Então, eu vejo que, assim, é importantíssimo, né, ter a educação presente na periferia, a periferia presente dentro do ambiente de educação, para que exista um diálogo, né, para que as professoras, para que os professores possam entender essa realidade vivida pelas crianças e ter um olhar mais humano na educação, na transferência dos ensinamentos ali. Então, eu acho importantíssimo, né, essa aproximação e, de certa forma, construir essa ponte de relação entre educação e comunidade, porque muitas vezes também muitas vezes é muito distante essa relação, né, de professor, aluno. Então é algo que, assim, na oportunidade que eu tive de trabalhar 2 anos dentro de uma escola, dentro da minha própria comunidade, eu sempre trouxe isso para a diretoria, para as professoras, para a gente quebrar esse muro, né? Lógico que o muro físico ele precisa existir, mas o do campo da mente, do amor, da paciência, do olhar humano, precisa ser construído a ponte. Verdade. Ô Moisés, você também, né, como coordenador, professor também, né, na parte de circo, conta pra gente a sua vivência de como que o circo ele pode também servir como uma ferramenta de educação e transformadora. Bom, sou professor da escola de circo, né, coordenador lá, mas também sou professor de escola pública há mais de 20 anos. E assim, educação, para mim, ela foi a porta de entrada para as artes, né? Digamos assim.
Eu já trabalhava com circo e eu tive a oportunidade de estar em uma escola, de fazer ensino médio em uma escola que eles oportunizavam isso, uma escola pública, né? Próximo de onde eu tenho projeto hoje. E me tornei professor por causa dos meus professores e tive a oportunidade de começar com alguns projetos, né, do Estado, da Prefeitura de BH, da Prefeitura de Ribeirão das Neves, que a gente conseguia, né, trabalhar arte dentro da sala de aula. Então a gente tem ainda o aluno de tempo integral no Estado, em Belo Horizonte Escola Integrada, no qual eu participei tanto do Estado quanto da Prefeitura de BH, e em Ribeirão das Neves também teve um período que teve. Então a gente conseguia levar essas oficinas para as escolas, a gente conseguia, né, ampliar ali a oferta, né, não só o circo, mas a dança, né, várias outras atividades. E lá dentro a gente consegue descobrir alguns talentos. Hoje muitos dos meus alunos, né, que estão comigo na escola de circo foram meus alunos na escola, no tempo integral ou no integrada. E hoje alguns já são professores, alguns estão fora do país já são artistas já aí renomados, né? E assim, a educação é tudo. Tanto que hoje o meu projeto funciona numa escola estadual, né? Um espaço que a escola cedeu para o projeto. Então a gente está lá dentro, muitos são alunos da escola, então eles já saem da sala de aula e vão direto para poder fazer aula comigo. Ali 2 vezes por semana. Outros são de outras escolas um pouco mais distantes, que eu já atuei lá enquanto educador, né, e vão também para lá para poder fazer essas aulas. E assim, a educação, ela oportunizou o início do projeto. Né? Então, eu falo que eu estou retribuindo só aquilo que fizeram por mim. Né? Tudo que fizeram por mim, os meus professores conseguiram fazer ali durante a minha formação, eu consegui devolver isso. Né? Depois das minhas andanças pelo mundo, ser professor foi um acidente, eu falo que foi um acidente de percurso. Um bom acidente. Né? Um bom acidente. E aí eu pude unir as duas coisas. Porque no início, não. No início era só professor de educação física, então eu tinha tem as regras, né, educacional que eu tinha que seguir e tudo. Quando você cria novos projetos, você, né, leva coisas novas para dentro da escola, você consegue ampliar e, às vezes, até trazer esse aluno de uma forma diferente ali para aquele cenário. Muito bem. Então, isso faz parte, então isso transforma. Isso mesmo. E, Verônica, como que a dança ela também transforma? E me fala também, na sua visão, quais são os principais desafios hoje enfrentados para ter uma boa educação, seja, né, na dança, seja em outros aspectos? Sim. Primeiramente, boa tarde a todos. Espero que todos vocês estejam bem. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, a dança ela é uma ferramenta importantíssima de uma transformação social mesmo. Ela impacta diretamente a vida de várias pessoas que são envoltas na dança mesmo, porque a dança, ela traz essa capacidade da pessoa conseguir ser diferente, sabe? Ela impulsiona as pessoas mesmo, nesse contato com o outro. Então, pessoas muito tímidas passam a ser pessoas mais desenvoltas. E essa é uma das ferramentas que a dança tem mesmo, sabe? Essa amplitude de movimentação e de se reconhecer, porque a dança, ela estimula muito as pessoas, sabe? Nesse sentido. Mas é muito notável que existem muitos desafios nesse percurso, sabe, de ensino mesmo. Porque fatores socioeconômicos principalmente atrapalham e interferem muito. Porque nós que somos da periferia, a gente sabe muito como é isso. E às vezes as jornadas duplas e triplas nos impossibilitam da gente buscar mesmo um conhecimento profissional, digamos assim, acadêmico. Então, essa divisão que a gente tem entre trabalho, entre cuidar da casa, dos irmãos, muitas vezes é isso que acontece muito nas periferias, acabam inibindo as pessoas mesmo de conseguirem acessar esses lugares. Então, em consequência disso, eu digo que as oportunidades também são uma barreira, porque nem sempre as mesmas oportunidades chegam para quem está em áreas descentralizadas. Sim. Eu vejo que é muito central as oportunidades, vocês podem concordar comigo, né? E aí até chegar nas periferias é um rolê muito grande. E nisso também eu falo da questão da infraestrutura, porque lá no Barreiro é a maior regional de Belo Horizonte, eu falo isso com muito orgulho, barreirense, e lá tem 4 centros culturais.
E com isso, a gente vê que a infraestrutura interfere muito. Porque, por exemplo, em dança, quando chega uma oficina de dança, muitas vezes os espaços não estão adequados para poder receber. O piso, é isso que a gente usa, gente, um piso. O piso às vezes não é adequado, então acaba machucando. Escorregadio, né? Exato, machuca os bailarinos. Então, até nisso eu vejo que são desafios para que nós, bailarinos, possamos nos desenvolver mais em relação à própria educação, para que essa educação seja de fato muito assertiva, eficaz e possa nos estimular, sabe? A desbravar o mundo, assim, sabe? Muito bem. E Derek, na sua visão, como que você acha que esses centros comunitários, todas essas questões que podem oferecer uma melhor educação, né, para as pessoas, ela realmente é um fator muito importante para essa construção? Então é importantíssimo, eu sou oriundo também de um projeto social, né? Comecei com a arte circense e o circo, assim, salvou a minha vida, assim, segue me salvando. E eu vejo a importância desses projetos comunitários dentro das periferias, que quando a arte se apresenta para nós no meio desse cotidiano, é meio que, não é meio que, é um fôlego mesmo que nós ganhamos, sabe? É uma nova vida, é uma nova perspectiva de... Uma nova realidade. Uma nova realidade. Inclusive, o nome do meu livro se dá justamente porque eu conheci o circo e eu escolhi o trajeto para evitar tragédias dentro da arte circense. Sabe, ali, assim, aos 15 anos de idade, com diversas questões sociais, familiares, né, de um jovem negro periférico, que infelizmente não só eu que vivo, não só eu que vivi, milhares vivem. E, assim, o circo chega para mim e se apresenta através de um projeto social, sabe? E eu lembro que eu cheguei, assim, li uma frase: você não sabe do que é capaz antes de tentar, antes de uma aula que a gente iria iniciar. Então, assim, o circo ressignificou minha vida, me deu uma nova visão de vida, sabe? Uma nova visão de mundo. E, desde então, eu uso o circo como um agente de transformação social também. Usa a poesia como forma de resgate também, para apresentar um novo mundo, um novo olhar, uma nova perspectiva para jovens da periferia. Porque, assim, esses espaços são importantíssimos, porque muitas vezes, né, a galera divide um espaço pequeno com muitas pessoas dentro de casa, falta diálogo, é um ambiente assim, bem denso mesmo. E quando a gente tem esses espaços de acolhimento, espaço de escuta, né, principalmente, e de afeto, por mais que o menino não vai se tornar um dançarino, não vai se tornar um palhaço, um malabarista, mas ele vai ter um outro ambiente para conhecer, pelo menos ele conhece um outro ambiente, sabe? Sim. E assim, ele vê que é possível viver um outro olhar, viver uma outra vida. E assim, e se isso é acompanhado da arte, se é acompanhado da educação, né? Isso é transformador, assim como foi na minha vida. Então vejo que esses espaços dentro das periferias importantíssimos, e eu quero trazer uma crítica que, infelizmente, assim, enquanto no Barreiro tem 4 centros comunitários, né? 4 centros culturais, dentro do Cabana, onde eu moro aqui, nós não temos um centro cultural numa comunidade de quase 70 mil pessoas, sabe? Então, assim, de certa forma, existem muitas periferias... Desequilíbrios, né? Existem muitas periferias que ainda são desassistidas. Eu e meu filho mesmo treina malabares em praça, em rua. Sim. Às vezes a gente desce lá para o CRJ, o Centro de Referência da Juventude, para treinar, entendeu? Então, assim, esses espaços são importantíssimos, e infelizmente nem todas as comunidades dispõem, a não ser de iniciativas próprias, né, que a galera cede a casa, cede o quintal, cede a garagem, para dar oficina de grafite, para dar oficina de dança, de luta, usa desses espaços, divide rua para dar oficina, para dar uma aula. E assim, acho que deveria ter mais um olhar da prefeitura mesmo para as comunidades e construir, né, mais espaços comunitários e culturais para a galera desenvolver. Verdade. Olha, tem uma pergunta aqui muito legal, que é como que a valorização das narrativas periféricas na educação, ela pode fortalecer a autoestima e a identidade dos estudantes. Verônica e Moisés podem comentar sobre? Vamos começar com você, Verônica? Vamos embora!
Olha, pode aumentar demais, assim, porque eu acho que vai muito em consonância com isso que você está dizendo, assim. Porque eu acho que parte muito para além do que ensinar uma vertente. Porque, por exemplo, a companhia de dança é uma companhia profissional que trabalha com danças urbanas, com a dança contemporânea, a dança moderna. E tem um projeto sociocultural também que dá aulas para as diversas faixas etárias. Mas nós vamos muito para além da dança. A nossa educação é uma educação cidadã. Então, eu acho que estimula o participante para além disso mesmo, onde eles conseguem saber dos seus deveres, mas principalmente dos seus direitos, sabe? Legal. Então, estimula a desenvolver. Não, eu gosto da dança, mas eu também gosto dessa outra área. Então vai, é isso mesmo. Olha, tem esse caminho, liga para tal lugar, que aí a gente consegue desenvolver esse participante em toda a sua totalidade, sabe? Legal. E aí a gente faz com que, de fato, o nosso território ele vire uma potência. Bacana. Para que a gente não fique vítima mesmo desse sistema de estar em um espaço extremamente descentralizado, marginalizado, mas para que a gente possa ser, de fato, os protagonistas que somos, porque favela é isso, favela é potência, sabe? Legal. E são muitas crianças talentosas, muitos jovens talentosos, e eu acho que a arte, a educação, ela vem nesse lugar mesmo de incentivar, de poder impulsionar, assim, de conseguir identificar quais são suas qualidades, assim, e melhorar isso, sabe, ampliar isso cada vez mais, identificar também alguns lugares mais frágeis, trabalhar em cima das nossas vulnerabilidades para que a gente seja ainda mais, para que a gente possa ocupar os nossos lugares. Bacana. Eu acho que parte muito desse lugar, assim, Legal. sabe? E você, Moisés, pode acrescentar também mais alguma coisa, se você achar? Quando você faz um movimento artístico ali, você faz um movimento econômico também. Né? E eu falo muito disso, porque eu tenho um aluno que muitas vezes ele é um excelente maquiador e ele consegue estar transitando em outras áreas, né, das artes ali, e ele está ganhando o dinheiro dele, mas ao mesmo tempo eu tento levá-los para fora, porque quando a gente fala de periferia, né, a gente leva a arte para a periferia, mas apresenta o mundo. São as possibilidades que tem lá fora. Então, muitas vezes a gente precisa sair da periferia com essas crianças, esses jovens, levá-los para os grandes centros, onde acontece, né, todo aquele movimento, para poder oportunizar, né, coisas diferentes, coisas novas. Porque às vezes a gente só falando, né, eu acho que acontece com todo mundo aqui, a gente fala, mas eles não têm noção do tamanho que é o mundo. E eu falo com eles, olha, o mundo é todo de vocês. Legal. Então, vocês têm a oportunidade de caminhar, de correr atrás, de chegar lá. Vai depender só de vocês, não vai depender de mim, não vai depender dos outros professores, dos monitores que tem lá hoje comigo. Ensinar a pescar, né? Ensinar a pescar. Legal. Então, eu falo muito isso. E a economia local, né? Os espetáculos. Eu já fiz espetáculo cobrando R$1. Então, vocês imaginam assim, poxa, mas um espetáculo cobrando R$1. Mas aí a gente tinha 4 sessões no mesmo teatro para 2.000 pessoas e trabalhando com casa cheia o dia todo. E esses alunos estavam fazendo aquele espetáculo, estavam sendo remunerados, que eu acho importante. Justo, muito bom. Então, assim, a arte ela tem esse poder de transformar, né, de fazer a economia local funcionar, porque quando eu vou montar um figurino, muitas das vezes eu não saio de lá para poder ir numa costureira em Belo Horizonte, eu vou numa costureira lá. Então, todo esse movimento eu procuro fazer o mais próximo possível, né? O circo é um pouquinho mais complicado, porque equipamento eu só consigo comprar em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Porque aqui ainda eu falo que... E quando você compra lá fora, agora está sendo taxado? Está sendo taxado. Tá difícil. Mas, assim, e é um material específico, né? Alguns momentos eu tive um projeto chamado Circo Feito à Mão, que era justamente para construir parte dos equipamentos que eram possíveis. Então, aí eu movimentava o armarinho local, a marcenaria local e fazia esse movimento para poder tentar criar esse material também, para poder tentar, né, fazer que a economia girasse ali em torno daquelas comunidades envolvidas. E ele está falando do Cabana, né? Você mora no Cabana, eu trabalhei ali do lado, no Mar de Gertrudes, num outro projeto do SESI, chama Todos por Todos, que a gente atendia a comunidade aos sábados. E também é um circo social, né? Não tem mensalidade, lá são várias atividades que acontecem, eu não sei se ainda está ativo. E eu pude trabalhar com aquela comunidade do Cabana, a comunidade do Mar de Gertrudes ali. E hoje eu tenho, né, a Aline, eu tenho outros ex-alunos que são de lá, que estão comigo até hoje. Então, assim, é uma coisa que vai funcionando, né? Hoje eles saem do Mar de Gertrudes ali, do Cabana, e vão lá para Ribeirão para fazer aula
com a gente Legal. lá. E como a arte também movimenta a comunidade, né? Você está trazendo a questão econômica, mas também, assim, eu estou há 20 anos nessa trajetória, né, do circo e tal, e gera um movimento mesmo na comunidade. Tem um artista, não se tratando propriamente do circo, né? Tendo um artista dentro da comunidade, acaba que o olhar se volta para você. Ainda mais nessa era da internet, onde você compartilha momentos de ensaio, treino, e quando você executa o espetáculo, a galera acompanha aquele processo ali, e você, de repente, viaja e volta para a sua comunidade. Os olhares das crianças, dos jovens, das famílias se voltam para você mesmo, porque fala assim, pô, é alguém que eu conheço, que está lutando ali para viver de arte, está vivendo de arte, está conhecendo o mundo, sabe? E também tem uma questão que eu vejo da importância da arte, que muitos dos meus jovens, onde eu atendo hoje, conhecem as 3 ruas ali onde eles moram, sabe? Alguns becos. E quando a arte chega, se apresenta e possibilita que a gente ocupe outros espaços, é descobrir de fato um novo mundo, né? Novas possibilidades. Verdade, gente, o papo tá muito bom, mas nosso bloco acabou e gostaria de agradecer muito, de verdade, a presença de vocês. É muito importante a gente falar dessa fator, né? A educação como transformação, e eu, sinceramente, acredito muito nisso. Então, muito obrigada, viu? Que isso, nós que Nós que agradecemos. agradecemos. Um prazer estar aqui. Acho Valeu que é demais, muito gente. bom retornar a essa casa depois de muitos anos, né? Eu tinha falado ali nos bastidores. Eu tive a oportunidade de participar de um programa aqui da casa há uns anos atrás, que era o TVX, um programa infantil. Participei de algumas gravações, né? Ainda não era nesse endereço, era lá na Nossa Senhora do Carmo, né? Tinha um pouquinho mais de cabelo, estava mais jovem. Legal. Naquela época era aluno de escola pública, né? E participei com a Ruby, eu fiz algumas gravações na PAI, Dia das Crianças, né? Que foi um programa ao vivo que a gente fez muito legal. E assim, eu falo que a vida ela é como se fosse o globo terrestre. A gente dá a volta, dá a volta, dá a volta e paramos de novo no mesmo lugar. Isso é legal. Seja bem-vindo, então, de qualquer forma, de Obrigado. novo. É bom demais. Gente, obrigada mais uma vez, viu? Obrigado a você. Valeu. Gente, a periferia, ela também é o berço de resistência. Ela também é palco de inovação, de criatividade. E hoje vamos falar sobre como o empreendedorismo e a economia criativa realmente transformam vidas e os territórios, mostrando que as ideias que nascem nas bordas da cidade têm força, sim, para mudar o centro das narrativas. E para falar sobre isso, estamos com a fundadora da startup da Quebrada, a Franciele Sena, com a presidente da Central das Favelas, a Marciele Deuduc, e com a analista do Sebrae Minas, Delaine Cordeiro. Olá, sejam bem-vindas, viu, meninas? Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos começar com relação às startups. Como é que esses processos, né, esses empreendimentos, eles realmente são transformadores hoje em dia? Bom, hoje uma das grandes diferenças assim, que nós enxergamos dos negócios criados dentro das periferias e favelas para os negócios criados nos grandes centros são a forma como eles começam, basicamente, né? E o investimento de capital. Existe uma premissa na criação de startups que é errar rápido para aprender rápido. Então, esse é um cenário que acontece muito nos grandes centros na criação de startups. Testar o mais rápido possível e de diversas formas. Nas periferias, isso não é possível, porque geralmente o capital que nós temos ali dentro da periferia é para uma única chance. Então, nós temos uma chance de fazer aquilo dar certo. O capital ele é muito menor do que nos grandes centros. Existe uma pesquisa que fala que é 37% menor do que os investimentos em negócios dos grandes centros. Então, nós precisamos ser bem assertivos, objetivos e fazer de uma maneira criativa, uma forma que crie startups de base tecnológica com pouco recurso. Muito bem. E Marciele, na sua visão, quais são os setores mais promissores, né, que possam estar aí impulsionando a comunidade e toda essa criatividade econômica? Olha, para a gente, trazendo um pouco do exemplo da Expo Favela, que é um dos nossos maiores projetos pavimentados no empreendedorismo socioeconômico, nós entendemos que começamos pela gastronomia, porque a gente está falando, dentro do que ela falou, dentro do que ela trouxe, da importância de entender rápido ali o que vai avançar, o que vai dar certo. E muitas vezes, e muitos empreendedores, na maioria ali das oportunidades, começam pela comida, porque é algo que tem em casa, já consegue ali ter um material para que possa dar saída. Então, nós começamos como um dos principais, a gastronomia.
a moda e agora uma pegada de moda sustentável numa proposta de brechós e tudo mais. Então, isso está acontecendo muito dentro do território de favela. E aí a gente, inclusive, está aprendendo a trabalhar também um pouco dentro da moda, o upcycle, que é a importância de trazer a proposta de reciclar as peças mais customizadas para que ela possa ser mais valorizada. E para mim, a terceira, né, no ranking aqui de 3, a produção cultural, dentro da arte e cultura, onde é uma produção muito natural e orgânica dentro da favela, que tem sido muito promissor, né? Exemplo disso, nós temos o tempo todo estourando grandes MCs, né? Oriundos das favelas daqui de Belo Horizonte, ganhando o Brasil e o mundo. Então, para mim, nesse top 3 aí, é gastronomia, moda e produção cultural. Muito bem. E Delane, fala pra gente como que o Sebrae atua especificamente nessas comunidades? Dentro do Sebrae existe o programa Comunidade Empreendedora, que a gente faz todo o mapeamento, né, realizado o mapeamento dentro da comunidade, junto com os empreendedores, para entender todo o perfil deles, demanda, setor, isso que a Marcele traz aí, né, dos top 5 aí, dos 3 que ela trouxe, mas a gente pode colocar 5 ou 10. Gastronomia, moda e beleza aparece muito. Então, a gente trabalha identificando isso e traz para eles as capacitações, seja em grupo, seja em setorial, ou individualmente, junto com os nossos consultores e as contratações que acontecem junto com os parceiros também. Legal. E, Franciele, como que você observa a parte da tecnologia? Qual a importância da tecnologia nessa acessibilidade? Hoje as pessoas estão tendo mais acesso? É uma coisa de maior interesse hoje? Bom, uma coisa que nós enxergamos muito dentro das favelas é que existem poucas iniciativas de base tecnológica. Os negócios são tradicionais e que são potência, por exemplo, de estética, culinária, oficinas mecânicas, entre outros, né? Agora, nós vemos poucos negócios de base tecnológica, startups, aplicativos, sistemas sendo criados dentro das periferias. E, por outro lado, nós temos hoje as empresas mais valiosas do mundo sendo de base tecnológica. Então, é um desafio, né? E esse, inclusive, é um dos objetivos do Startup da Quebrada, desenvolver mais negócios de tecnologia, de inovação de startup dentro da periferia. E é um convite também, né, para as grandes empresas atentarem os seus olhares, né, para esse público, para o público da periferia e levar mais conhecimento de tecnologia. Verdade. E, Marcele, conta pra gente a sua visão com relação hoje às periferias. O que realmente hoje, você já até deu, né, citações dos 3 tops, mas como que você vê que essa economia ela é realmente gerada? Essa economia criativa, ela impulsiona a periferia? Olha, no meu ponto de vista, essa economia criativa, ela vem por um viés da colaboração. Então, ela se torna ali uma economia colaborativa, onde a gente aprende, inclusive, a consumir, né? A entregar não só valor, mas eu preciso comprar. Então, aonde eu vou? Vou ali dentro da minha quebrada, realmente fomentar a economia local. Porque quando a gente fala de economia criativa, a gente está pensando em várias estruturas para que a gente possa estabelecer negócios e trazê-lo aí para um campo de mercado, um pouco do mercado. Mas quando a gente traz isso pensando somente dentro da favela, a gente está falando de necessidades postas, que são diárias. Então, se a gente tem esse fomento local, com essa consciência que eu preciso ser não só ativa ali na minha venda, mas também colaboradora, pensando em comprar, em consumir dentro desse território, ou seja, fortalecendo, né, os meus pares, aí eu acredito que essa estrutura de economia criativa, ela não só é algo que começou e está dando certo, mas a gente precisa passar por um olhar ali de empatia e entender que é importante eu ser uma pessoa que colabora dentro desse universo, porque, na verdade, dentro da CUFA nós falamos que as favelas, ela é um grande país, né? Então, se a gente traz agora uns números referente ao impacto, pensando com o olhar de construção, dentro dessa criatividade, a gente está falando que a favela hoje consome mais de 202 bilhões. Nossa, é muita coisa, por gente. ano. É muita coisa, é relevantíssimo. De potência, assim, absurda. Sim. E quando a gente traz isso, né, para a vida real, na prática, dentro das favelas em específicos aqui de BH, a gente primeiro tem essa mineralidade, né? Então a gente já é acolhedor, a gente já faz questão realmente do outro, do vizinho, da vendinha, da famosa caderneta, né? Então a favela tem muito disso. Então a gente entende que essa parte de
pensar quanto economia criativa, ela primeiro passa por um viés de uma economia colaborativa, para aí sim a gente estar nesse pilar e entender que tudo isso é mercado, é negócio, né? Negócios de favela. Verdade. E Delane, conta pra gente cases de sucesso que o Sebrae já esteve envolvido. Eu vou dar como exemplo, né, dos casos de sucesso que a gente tem, que estão rodando dentro do nosso programa do Comunidade Empreendedora, que baseado nesse diagnóstico que foi realizado, as demandas chegam tanto desses diagnósticos, como também os próprios lideranças e empreendedores nos procuram no ponto de atendimento do Sebrae. E então, um setor muito forte que foi identificado é o de gastronomia, não tem como fugir, igual a Marciele já tinha citado. A gente tem chama Jornada Gastronômica, são encontros, né, que dá toda a orientação de tanto de boas práticas de manipulação quanto a ficha técnica e a precificação. Então, vou fechar uma turma agora, semana que vem, lá no Grande de Freitas, a gente fez uma no Morro das Pedras, e a hora que a gente começa a ver os depoimentos, que eles têm medo de precificar, para colocar no mercado, porque senão não vão comprar de mim. E também ficam com medo de sair, porque tem que vender para fora também, né? Então a gente começa a ver isso, usar ferramentas de tecnologia, buscar uma capacitação em tecnologia, né? Para usar o Excel, para usar as redes sociais. Então, nos nossos programas, a gente traz tudo isso para eles e é muito gratificante ver eles entenderem do que é a gestão do negócio, ver eles usarem a tecnologia, que para muitos, né, citou aí as grandes tecnologias, grandes empresas, mas às vezes para preferir o uso de um aplicativo como Instagram e WhatsApp Business já é o grande diferencial para eles. Então, a gente começa a sentir isso no desenvolvimento do negócio. E um outro que eu não posso deixar de acrescentar no que a Marciele falou em relação à formação da rede. Os grupos, o objetivo principal é esse network entre eles. E, às vezes eles nem se conhecem. E desse grupo que a gente está finalizando agora lá no Granja, por exemplo, 3 mulheres que trabalham com gastronomia, elas se uniram, cada um com especificidade de prato, elas criaram um nome para elas. Que lindo, legal. Né, expandir, trocar experiências, prospectar novos clientes e também aumentar ali o portfólio deles de serviço, de produtos e serviços, né, porque também organizam os eventos. Então, assim, é muito bacana ver tudo isso. Tem várias outras histórias, né? E isso, um empreendedor vai arrastando os outros juntos com eles. Verdade. Então, isso vai tudo crescendo, agregando valor e impulsionando todo o empreendedorismo. E como diz, né? Como diz, não, assim, o propósito do Sebrae, né? Que é impulsionar vidas através do empreendedorismo. E esse é um dos programas que eu acho mais lindos do Sebrae, não é só porque eu trabalho né, com o pessoal junto desse programa, mas assim, é muito gratificante, né? Tem as parcerias, né? Sim. Então, assim, é muito legal. Legal, e parabéns. se me permite um adendo na fala da Dê, por favor. Um maior exemplo, né, voltando na questão gastronômica, é que a Expo Favela, né, teve foi muito legal, espaço, nós tivemos que criar um espaço gastronômico. Isso não fazia parte do projeto. Que interessante. Mas as inscrições foram tantas, né, nesse segmento, que nós tivemos que criar um espaço específico para atender somente a gastronomia mineira. Que legal. E esse ano, inclusive, nós trabalhamos com um novo, que foi a Cozinha Show. Que foi com a chefe. Isso. Que a gente faz todos esses contratos, contratando um especialista, um chefe, né? A chefe que trabalhou no Expo Favela, trabalhei com ela também no Morro das Pedras, estou com outro chefe lá no Grande de Freitas, assim, você vê os depoimentos, tanto dos empreendedores quanto de quem presta serviço pra gente, é muito inspirador. Que legal, incrível. Muito legal. E Franciele, na sua opinião, quais são os principais desafios dos empreendedores periféricos? Bom, além do recurso financeiro, a capacitação. Eu acredito que hoje a gente precise muito atentar os olhares e capacitar esse público, porque é um público com potência. E precisa ser empoderado, acreditar que eles são potência, que eles têm capacidade de chegar em lugares muito mais altos do que a própria comunidade, né? Hoje, os negócios das periferias, eles são criados para o público periférico, para atender necessidades locais. E essas necessidades locais, elas podem ser expandidas para outros lugares, com uso de tecnologia, com capacitação, com entendimento de negócio. Né? Então, hoje, dentro dos nossos eventos, das nossas ações, nós sempre fazemos algumas pesquisas. Por exemplo, quem aqui já usou a inteligência artificial? Quem sabe o que é um funil de vendas, funil de marketing? Poucas pessoas têm o conhecimento nessas metodologias e nessas tecnologias. Então, capacitar
para empoderar e também aumentar a eficiência desses negócios, eu acredito que seja o grande desafio. Além de lidar com os problemas fora do empreendedorismo, né? Que são os problemas pessoais, de família, que acaba que chega até nós, né? Então, o pessoal vai empreender, está um pouquinho mais triste, nós precisamos atender a todas essas necessidades para fortalecer o empreendedor também. Muito bem. Gente, esse bloco tá tão gostoso, mas já tá finalizando. Então, Marcele, vai ser a última, apesar que tá tão gostoso. Eu gostaria que você desse suas considerações finais com relação a essa visão, né, da Expo Favela, dentro do seu trabalho. O que você tem a dizer para as pessoas e encorajar também quem está interessado, né, dentro desse empreendedorismo, da economia criativa. Olha, eu gostaria de trazer aqui mais uma provocação, assim, dentro desse trabalho que a gente faz. Primeiro, eu preciso dizer que eu sou uma mulher de rede, né? Então, a rede, ela começa na minha casa, com as mulheres da minha casa, e a partir daí nós fomos nos conectando, entendendo a potência que nós somos juntas. Então, o que eu deixo aqui de mensagem? Também uma provocação. Gente, aprendam a trabalhar em rede. A jornada empreendedora, ela é muito solitária. A gente sabe disso, é muito cruel, é muito solitário. Mas quando você começa a se conectar com grupos, com frentes como essa que estamos aqui representando, se torna mais leve. E a possibilidade, inclusive, de dar mais certo o seu negócio, ela aumenta. Legal. A gente não está aqui garantindo o sucesso do negócio, não é isso. A gente entrega todas as ferramentas. Mas quando nós nos conectamos, essas conexões, né, chamadas famoso network, ele faz toda a diferença na vida do empreendedor, independentemente da sua maturidade. Então, a Expo Favela é a maior prova disso, porque era para ser apenas um empreendedor. Poderíamos, inclusive, já pegar um representando Minas e levar para São Paulo. Mas a gente entende que, inclusive, levar esses para São Paulo como exemplo, a gente precisava levar mais de um. Então, quando a gente tem a compreensão o quão poderoso é uma rede, que temos exemplo Rede Marianas e todas outras as redes que representam aqui mulheres empreendedoras e empreendedores diversos, a gente viu que quando a gente trabalha em rede, a gente ganha mais, a gente ganha inclusive uma melhor escutativa, onde a gente consegue fazer a verdadeira transformação. É ouvir o outro para aprender mais, para servir mais e automaticamente, né, é o famoso entrega, né, que você recebe em dobro. E a rede é um lugar que, de fato, é uma rede de colaboração. É um lugar de colaboração que faz toda a diferença na jornada empreendedora. Pelo menos mais leveza traz, com certeza. Nossa, meninas, eu tô aqui encantada com vocês. Parabéns de verdade pelo trabalho de vocês. Eu acho que é muito importante a gente trazer isso à tona, né, para quem está em casa. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada. Vamos falar sobre as potências da periferia com o Padre Samuel Fidelis, que ele é o pró-reitor do Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade. Seja bem-vindo, Padre Samuel, tudo bem? Muito obrigado, uma alegria podermos conversar mais uma vez. Isso mesmo. Padre Samuel, na sua perspectiva, como que o senhor pode observar que a fé, ela realmente pode ser um combustível para as pessoas da periferia e elas não desistirem de seus sonhos? Então, o Papa Francisco, logo no início do seu pontificado, assumiu esse conceito que é muito próprio da sociologia, infundindo nele um sentido espiritual e até vocacional para a igreja contemporânea, quando ele fala que o cristianismo tem que ir às periferias existenciais. Porque Jesus, quando se encarna, o faz numa periferia. Belém era uma pequenininha cidade, Nazaré da Galileia, onde ele foi criado, José, Maria, homens pobres, simples. No entanto, trazendo isso que é muito forte no Evangelho, que é a força transformadora, a potência, para recorrer a um conceito nietzschiano, da afirmação da vida de quem tem que correr para, em meio às dificuldades, as transformações, para, em meio aos desafios, não renunciar a si, aos próprios sonhos, a capacidade de empreender, de inovar. Portanto, o cristianismo, enquanto sendo uma religião, uma perspectiva espiritual da encarnação, é uma fonte de inspiração para a periferia no que ela tem de mais belo, genuíno. Muito bem, Padre Samuel. O senhor acabou de falar, inclusive, do empreendedorismo, né? Como a gente pode pensar nesse empreendedorismo criativo das periferias e como que a igreja ela pode absorver isso também? Então, é muito interessante porque eu penso, Suelen, quem nos escuta, que esse é historicamente um dos pontos de distanciamento da Igreja Católica com relação às comunidades na periferia. Por que os protestantes acabam tendo mais capilaridade e incidência? É porque, para citar Weber, não é? O capitalismo é filho da ética protestante.
uma tendência até da Igreja Católica, muito ligada ao período medieval, de ter medo da usura, ou de não considerar que o desenvolvimento pessoal seja uma coisa boa e até louvável. O protestantismo, muito ligado ao Antigo Testamento, já que coincide com o surgimento da burguesia e é uma expressão espiritual contemporânea, tende a incentivar isso mais. Às vezes até de uma maneira um pouco desmedida, como se Deus, na verdade, fosse uma espécie de credor ou de devedor, de modo que cada oração é convertido no sucesso pessoal. Fugindo desses excessos de uma teologia da prosperidade ou da retribuição, nós entendemos sim que a fé que nos faz ser pessoas melhores, a fé que nos faz sermos esperançosos, a fé que é uma semente que transforma, deve fecundar e irrigar as nossas relações. Do ponto de vista do desejo de um desenvolvimento, a partir da fé, querendo que o homem, o ser humano, continue contribuindo com Deus, é esse o mandato que recebemos dele, guarda, cultiva, portanto somos solidários ao Deus que cria, que desenvolve, mas também sermos capazes de perceber uns aos outros, né? Então, que bom que a fé também nos inspire a perceber que não é só para nós, só do nosso jeito e nosso benefício, que não é acúmulo, porque aí poderá ser uma idolatria, não fará bem. Verdade. E, Padre Samuel, como que nós podemos pensar nos valores cristãos, como resiliência, fé e esperança, dentro de uma transformação social? Então, o cristianismo por si só tem um elemento de rebeldia. É claro, nós não queremos transformar o Cristo aqui num reformador político, porque seria desidratar o sentido mais genuíno do Evangelho. Mas já no Cristo, na maneira com a qual ele inclui pessoas, mulheres, ou pensemos antes de Cristo, o próprio Antigo Testamento, onde se fala do cuidado do Deus de Israel com o órfão, com a viúva, já nos dá esta dimensão de que o Evangelho tem uma dimensão profundamente ética e que, à luz do Evangelho, nós meditamos sobre as nossas relações pessoais e que, inspirados pelo Evangelho, nós construímos um mundo melhor. Portanto, diria que a resiliência, a perseverança, a consideração da alteridade, o sonho com uma outra realidade possível, o desejo de crescer e se desenvolver, tudo isso faz o Evangelho, como um lugar de salvação, convergir com aquela que é a aspiração contemporânea, do desenvolvimento, do progresso, das novas tecnologias. Então, não obstante cada um no seu quadrado, aquilo que é a perspectiva da fé, que fala de uma transcendência, de uma realidade que tem a ver com as coisas que não passam, e do lado de cá o empreendedorismo, o desenvolvimento, o bem-estar e aquilo que passa inevitavelmente são diferentes, mas podem convergir, não é? Muito bem. E, Padre Samuel, a gente pode pensar também na questão cultural da periferia, questões, até o hip-hop, que nenhuma vez a gente comentou em outro programa aqui, e como que isso tudo ajuda na evangelização ao mesmo tempo. Então, penso até que é um convite que tem que ser feito à igreja para continuar esse processo de assimilação desta linguagem da periferia, não é? Que é, pois, o transbordamento daquela experiência concreta, né? A fé tem que sempre se irrigar num contexto vital. Foi assim com Palestrina, por exemplo, quando nós começamos a introduzir depois o gregoriano, o canto da Renascença, era uma música muito própria daquele contexto festivo que foi assimilada pela liturgia. Oxalá também no cristianismo haja cada vez mais espaço, o cristianismo católico brasileiro, para ir assimilando, né, aquilo que é próprio dessa resistência, desta poesia, profecia que surge das periferias. Devo dizer aqui com uma crítica respeitosa que nós ainda, cristãos católicos, somos muito tímidos ainda em assimilar esta linguagem, mas faço votos que haja mais abertura, porque de fato tudo aquilo que é transbordamento da alma humana, que é expressão, que é ritmo, que é resistência, que é poesia, nos interessa por profecia. Porque, insisto, o cristianismo, nas suas origens, é, pois, a expressão de um clamor profético e periférico. Muito bem. E, Padre Samuel, para a gente fechar essa parte do programa, gostaria que o senhor deixasse um recado para as pessoas da periferia, que elas não possam sempre estar com fé em Deus e seguir suas vidas, sempre pensando nos seus objetivos. Então, a periferia só o é no sentido geográfico, deslocada. Mas se nós observamos bem do ponto de vista da produção cultural, do ponto de vista de quem faz a cidade funcionar, do ponto de vista de onde pulsa a vida, a periferia é o centro. A maior parte de nós não nasceu em berço de ouro, a maior parte de nós não pertence à classe média alta, portanto, cultura, pulsão, transformação vem da periferia.
Por isso, como disse, se do ponto de vista geográfico tendemos a perceber a periferia de um modo deslocado, que cada pessoa que vem da periferia assuma este lugar como ponto de partida de criatividade, de transformação, de empreendedorismo e de um sonho possível mesmo diante das dificuldades. Muito bem, Padre Samuel. E agora chegou aquele momento em que damos voz, você aí de casa, pessoas de várias paróquias, para tirarem as suas dúvidas. Então agora é a hora do nosso quadro Padre Nosso. E queremos contar com a sua participação também. Se tiver alguma pergunta para o Padre Samuel, mande pelo WhatsApp 319 96 42 84 73. E Padre Samuel, hoje nós estamos inovando no nosso quadro, olha que legal. Nós fomos até a Catedral Cristo Rei, pegamos várias pessoas de vários lugares, de várias paróquias e fizeram perguntas para o senhor. Vamos ver a nossa primeira pergunta? É o Paulo Bessa, vamos ver. Sabemos que na periferia se desenvolve um celeiro muito grande de potencialidades. Como que a igreja pode auxiliar nesse projeto de chamar essas potencialidades para o conhecimento geral? Então, vamos saber o pior, né? Tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano não morro. Né? Penso que este hino, esta ode à resistência brasileira nos ajuda a perceber que, de fato, mesmo diante das dificuldades próprias de um contexto periférico, muitas vezes invisível do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, a fé nos ajuda a continuar esperançando, de modo que cada dia que vem é a promessa de uma renovação, de uma nova solução e de dias melhores, dos quais nós não podemos desistir. Muito bem. Agora nós vamos ver a pergunta da Kailane Abreu. Vamos ver. Padre Samuel, como a igreja pode incentivar a promoção de políticas sociais e públicas que garantem a inclusão de jovens das periferias? Pois esse é o compromisso, né? Nós, quando falamos de investimento em juventude, estamos dizendo do presente do país. O Papa Francisco insiste que o jovem é o agora de Deus e, ao mesmo tempo, a condição de um futuro melhor, já que toda a transformação na sociedade passa por esse investimento na infância e também nos jovens. Do ponto de vista da igreja, fecundando com esperança, não só da igreja dando aos jovens, mas o próprio jovem sendo igreja, se descobrindo como um agente de rebeldia, de transformação e também de inspiração. E do ponto de vista das políticas públicas, mudar o olhar sobre os jovens, sobretudo os jovens periféricos, né? Que são entendidos muitas vezes como uma chaga na sociedade ou como pessoas de segunda categoria ou que até atrapalham o tecido social, para ver neles, inclusive nas suas contradições, uma responsabilização crescente da autoridade pública e ver neles o potencial para a transformação social. Por isso eu diria, ainda que possa parecer um clichê, como investimento em educação e também naquilo que a juventude tem de mais próprio e, portanto, transformador, que haja espaço para que as políticas públicas enxerguem os jovens como sendo um lugar de subjetividade, de transformação, de proposição. Muito bem, Padre Samuel. Agora vamos para a pergunta da Ângela Dias. Padre Samuel, tem algum exemplo na Bíblia de alguma pessoa que é da periferia ou pobre que ficou bem-sucedido? Então, diria que bem-sucedido, vários. Abraão, sobretudo, diria que é um grande exemplo disso, né? De alguém que vem lá de Arã, desce da região Mesopotâmia e ali, ao encontrar-se com Deus, faz a experiência de alguém que desfruta de leite e de mel, portanto, símbolos bíblicos da prosperidade. Mas poderíamos dizer de várias figuras, Ruth, o próprio Davi, não obstante não seja propriamente o foco da Bíblia no seu conjunto. Um enriquecimento pessoal, porque a Bíblia entende, sobretudo no Novo Testamento, que as riquezas podem se tornar uma idolatria e nos afastar de Deus. Há vários exemplos disso. O fato é, se não do ponto de vista financeiro, há vários, poderíamos dizer, Abraão, Sara, patriarcas, matriarcas, Jó, também no Novo Testamento. O que é importante é que na Bíblia, na periferia, repousa a graça transformadora da história. Então não se pode pensar o Evangelho, não se pode pensar o Antigo Testamento, em primeiro lugar, sem os Anauim, aqueles que são os pobres, que se abrem à experiência de Deus,
e, portanto, são sempre agentes de transformação, de interdição, inclusive com os desmandos e abusos políticos, e sem os pitorrói, os pobres, né? Aqui estou aludindo à etimologia grega, como é o caso da Virgem Maria, de Isabel, de tantas pessoas que se abrem à graça divina e, portanto, promovem uma transformação, que é, pois, o resumo de todo o Evangelho, de todas as Escrituras. É a periferia que se torna um lugar de transformação, de encontro com a graça de Deus. Muito obrigada, Padre Samuel. Eu que agradeço, é sempre um prazer. E Grazi Zamboni já está aqui no estúdio. Olá, Grazi, seja bem-vinda. Tudo bem? Beleza, Graças a Deus. Grazi? Estamos bem, e Bom você? demais, ué. Vamos que vamos. Olha, hoje nós estamos falando sobre as potências da periferia. E, Grazi, a gente queria saber muito sobre o seu olhar quanto a periferia, né, tem os seus desafios, mas como a espiritualidade, a fé em Deus, ela pode nos ajudar. Você sabe que a maioria convive com os padres, né? Mas assim, a maioria dos que atuam em periferia, a participação deles é muito maior do que dos centros, vamos dizer, classe média, né? Inclusive na questão de dízimo, eles são super envolventes com a comunidade. É algo que a gente fica assim, nossa, né, na periferia, mas não. Lá todo mundo se une, né, porque é próprio do nome de comunidade, né? Legal. Então, eles, pautados assim desse lado espiritual mesmo, há muito mais união do que, vamos pensar, em divisões até. Exatamente. O que Jesus pede mesmo, a compaixão e a igualdade, acontece com muito mais frequência do que em outros meios. Que interessante, é isso mesmo, né? Isso é importante, porque às vezes a gente acha que a pessoa que está na periferia, ela não tem conhecimento e não tem pertencimento e está errado. E, inclusive, como que a fé ela pode também, inclusive, ajudar na autoestima das pessoas periféricas? Sim, porque provavelmente a pessoa está ali, às vezes ela está numa situação vulnerável, mas a acolhida que acontece com ela, aí elas vão se ajudando, né? Assim, e existem desde coisas culturais, como a terapia em grupo, individual. Legal. Tem muito isso dentro das paróquias, sabe? Que dá essa assistência, que faz essa acolhida. E a pessoa daí vai se curando e vai se sentindo incluso. E eu acho que dali surgem grandes talentos, sabe? Verdade. Então é muito legal mesmo. Inclusive no nosso bloco foi falado sobre o grande aumento de MCs, né, dentro da periferia, que tem crescido e tem ajudado muito culturalmente. Claro. É uma transformação social, né? Essa facilidade na composição, por exemplo, né? E aí você vai trabalhando isso, tem os jogadores que saem muitos Exato, jogadores de futebol, bem lembrado, isso. Que saem, muitos deles viveram em comunidades, periferia, porque em lugares que não chega às vezes o asfalto, não chega tanta coisa e sai muita coisa boa de lá, né? Então, eu vejo muito positivo, acho que isso cada vez mais tem que acabar, né? Tem que existir projetos de acolhimento, de envolvimento. Sim. Né? Porque nós somos todos iguais. Com certeza, verdade. E é muito interessante a gente ver como os centros comunitários, eles têm ajudado muito nessa concepção, né? E também, além dos centros comunitários, oferecendo, por exemplo, cursos de circo, de artes e tudo, também está tendo alguns apoios de psicólogos, de terapia. Sim. É muito legal isso, né? Isso é ótimo, excelente. Eu tenho uma comunidade que eu participava como atendente de escuta em comum, assim, sabe? Fazíamos rodas. E aí isso você vai envolvendo, vai dando esperança, motivando. Isso é muito, muito bom, sabe? Eu acho que cada vez mais nós, né? E esse mundo nosso também tem que ser acessível para eles, que eles possam vir, possam entender que é para todos, não é só para uma classe, né? Verdade. Acho que é bem isso. Isso mesmo. E, Gra, quando a gente pensa também em empreendedorismo, economia criativa dentro das periferias, acho que a gente pode né? pensar também dentro de um cunho religioso também, né? Sim. No geral, assim, as comunidades fazem isso, né? Vai ter a senhorinha lá que vai ensinar o crochê. E ali sai alguma coisa, sai aqueles bazar.
feirinha, né? Então, assim, super vai envolvendo a comunidade, dá renda e um trabalho. Isso mesmo. E incentivar o estudo, né, gente? Por favor. Nós não estamos, né? Em 2024 para 2025, eu ainda fico bem triste com a questão da falta de estudo. Sim. Acho que a cultura, o estudo tem que ser um pouquinho mais amplo, tem que chegar para eles, tem que buscá-los, tem que acolhê-los, né? Acho que quando nós tivermos um Brasil bem cheio de educação, tudo vai mudar. Verdade, com certeza. E por falar em educação, né, eu fico falando muito sobre o sistema de cotas, que é tão criticado no Brasil, mas espera aí, gente, a gente tem que olhar os dois lados da moeda. Quando você já vem de uma família, né, bem estruturada, acesso às escolas particulares e por aí vai, é outro olhar. Mas espera aí, tem outra parte da sociedade que se a educação, não é tão fácil ter acesso à educação. Se não for por meio dessas cotas, é impossível. Sim. E eu vejo isso, que eu gosto do ensino público, sabe? Eu só acho que ele tinha que ser, assim, capacitado para os professores, melhores salários, melhor estudo, e que isso fosse mais igual. Como as universidades federais são ótimas, o que o estudo público num todo fosse também. Sabe? Sim, verdade. Desde do jardim até sempre, né? Não tinha que ter, todo mundo que tinha que querer ir para o mesmo lugar. Para que não houvesse essa mudança, né? Então, assim, apesar de eu estar nesse lugar, de eu ter nascido aqui, as minhas condições não são a mesma do que moram na Zona Sul, vamos falar assim. Sim. Mas nós nos encontramos em comum porque é bom o estudo, né? A cultura é igual, isso eu acho que tem que voltar. E por falar nessas questões de escola particular versus, né, escolas públicas, teve infelizmente aquele incidente, né, de um jogo de futebol, acho que era handebol, não lembro mais o esporte, e aí o pessoal da universidade particular criticando o pessoal da escola pública. Tem essa divisão, né? Para, sabe? Tudo bem, eu entendo que é uma competição e tal, mas espera aí, não é por aí. Não é eu insultando, diminuindo o outro que você vai, né? E aí, então, eles sentem, né, essa discriminação, claro, então falta igualdade. Muitos vêm feridos, né? A gente lida com mulheres que sofrem também, né, opressão nessas comunidades, né? Eu acho que é importante ter essa acolhida da escuta, da orientação quanto à bebida, droga, enfim, mas não é só na comunidade, né? Eu acho que é num geral, num todo, né? E escutar faz bem e faz com que a gente cresça e o outro mais ainda. Isso mesmo. Até porque é uma sociedade em que todos tendem a crescer, o país cresce junto, a economia cresce junto e fica bom para todo mundo. Com certeza, né? Com certeza. Ô, Gra, para dar continuidade então à nossa proposta, né, de todo fim do quadro, do Café com o Senhor, você deixar aquela mensagem, o que você preparou para a gente hoje? Quando eu fiquei pensando, rezei nessa intenção, mas eu pensei muito, eu gosto muito da mesa. E eu acho que a mesa tem que ser para todo mundo, não é só para mim, sabe? Eu acho que a mesa é onde Jesus fala assim, faz todo mundo sentar que eu vou multiplicar o pão. Todo mundo comer igualmente, todo mundo ter, sabe? E quando ele fala isso, ele fala no sentido que ele fica, né, como pão, como alimento para mim, para você e para o pessoal que é da periferia ou da onde quer que seja. Mas ele também fez o gesto concreto de sobrar pão, de dividir. Mas sempre, observa, sempre que Jesus vai fazer algo grande, ele pede para que se sente. Para que se tenha igualdade, sabe? Para que se olhe no olho do outro, para que se respeite em todos os sentidos. Então, assim, hoje que as pessoas lembrem da multiplicação. Se está sobrando nessa mesa, vamos dividir, né? O que está sobrando para mim pode estar faltando ali e vice-versa. Então, esse é o caminho, né? Ele é a verdade e a vida e nós estamos nesse caminho junto com ele. Muito bem, Gra, muito obrigada, viu, Imagina, por hoje. até mais. Até o próximo programa. Se Deus quiser. Pessoal, olha, essa mesa hoje está maravilhosa, né? Porque vocês já sabem, estamos com aquela delícia lá do Convívio Emaús. Hoje, gente, vamos experimentar o brioche, que é tão famoso aqui na casa, aqui, né? Todo mundo fala, o brioche chegou, que felicidade. Então, é muito gostoso. Então,
entre em contato pelo telefone 31 33 75 22 33, entre pelo perfil também @saboresemaús, confira essas e outras delícias. E você pode rever as entrevistas e matérias do Sala de Estar lá no canal do YouTube, que é @canal TVH, tá bom? Vocês também podem assistir em tempo real a nossa programação. Aproveite e siga também nas redes sociais, onde você encontra os melhores conteúdos da nossa programação. E lembrando, né, Gra, que nós estamos nos canais 30.1 HDTV Digital, 159 Valinet, 513 Vivo TV. Não tem desculpa para vocês não nos assistirem. Pessoal, muito obrigada, você aí de casa. Foi um prazer imenso estar com vocês nesta tarde. Eu sou a Suelen Ogando e eu te vejo no nosso próximo programa. Até mais!